Se eu te disser que eu fui subindo tanto a rota do Nordeste que eu me empolguei e furei fila indo pro Norte, você ri ou me dá bronca? Eu tava lá subindo o Nordeste bonitinho e depois do nada, opa, parar, teleporte culinário. Acontece, erro de navegação. Então agora eu volto para a rota certa, descendo os estados que faltam abordar no Nordeste. E nessa volta, o Ceará é o estado perfeito para abordar isso. Porque ali ele é um estado que parece brigar com duas forças. Mas na verdade elas se complementam. Mar forte e sertão forte se complementando em estrada e feira. Então se localiza aqui comigo rapidinho. Fortaleza e o litoral puxam os pratos para um lugar específico. Aquela sensação ali de barraca na praia, peixe, camarão, aquele ventinho sim de maresia batendo na tua cara. Já do outro lado, ele puxa para uma outra lógica, aquele sertão forte, cariri, inhamus, roçado, criação, sal, brasa, panela com comida forte. E aí entra o elemento invisível que eu quero que você guarde, o vento. Vento que seca, aquele vento que leva sal, vento que dá ritmo de conservação e faz a comida aguentar. E sim, eu sei que aqui muitas coisas do Ceará são meio que nordestino universal, como diversos outros estados. Carne de sol, cuscuz, milho, feijão, tapioca, isso também vai aparecer em outros e eu não vou ficar aqui repetindo da mesma forma como já foi abordado. Porque aqui o ponto é outro, como o Ceará organiza isso, quais pratos representam a sua bandeira, qual o cenário fazem eles existirem, aquelas combinações que viram identidade. Então os personagens de hoje são bem claros. Do lado do mar, peixada cearense e aquela economia de beira de mar. Barraca de praia, pescador, pirão, panela, arroz. Já do lado do sertão, baião de dois, que aqui não vai ser um coadjuvante. Carne de sol, paçoca como farofa de proteína. E aquele amor hardcore de feira e madrugada. Panelada, sarapatel, buchada. Então aqui a história é simples. No Ceará, o prato está sempre entre mar e sertão. E quando você começa a entender isso, você para de achar que o Ceará é só mar ou só sertão. São os dois no mesmo mapa. Então a gente começa pelo litoral, porque ali o Ceará mostra a cara primeiro. Na panela de peixada e no cheirinho de barraca de praia. Tu quer entender o Ceará começando pelo sertão? Então segura aí um pouquinho, porque o Ceará gosta de pegar primeiro na beira do mar, com vento na cara e cheiro de peixe subindo da panela. Aqui vai um detalhe que muda o prato. Não é comida de praia como tema turístico. É economia real de costa. Pescador, atravessador, barraca, cozinha. E um monte de gente vivendo desse ciclo. Fortaleza já sabe disso há séculos. Peixe chegando cedinho. Panela já ali fumegando desde manhã. E rodando ali o dia inteiro. Então a peixada cearense é o símbolo perfeito desse lado. Ela costuma vir com peixes impostas, como serra, cavala, xarel, o que o dia conseguiu pegar. Isso cozido num caldo que junta leite de coco, coentro, legumes, cebola, tomate, pimentinha de cheiro na medida. E aqui tem dois coadjuvantes que são praticamente obrigatórios, arroz e pirão. O pirão é a parte ali que muita gente de fora subestima, mas é ele que vai fechar aquela conta. Caldo engrossado, sabor concentrado, aquele prato que sustenta. Agora imagina essa cena de verdade. Barraca cheia, aquela gente ali chegando com o pé cheio de areia, aquele prato gigante na mesa e o cozinheiro ali trabalhando no ritmo dos pedidos. Você vê aquele peixe frito ali estalando, camarão ali na chapa, rápido, aquele caldinho de peixe saindo como uma cura de calor e de ressaca. E claro, aquela saladinha simples só para dar aquele corte. Aqui é uma cozinha que precisa ser rápida sem perder o ponto, porque o peixe não perdoa a demora. Passou do ponto, secou, já era. E aqui vale uma comparação rápida, mas sem recontar a história da Bahia. Se você vem com aquela cabeça de moqueca, com o dendê dominando, o Ceará vai te mostrar outro caminho. Aqui o sabor tende a ser um pouco mais limpo, com leite de coco aparecendo como perfume e corpo, e os temperos ali segurando a mão para não esmagar o sabor do peixe. Mas é aquilo, não é nem melhor e nem pior. É uma outra proposta. Menos óleo pesado do dendê, mais caldo, mais brasa e aquela sensação de mar aberto. E o que isso revela? Que o litoral cozinha com frescor e giro rápido. Que é prato que nasce perto da água e precisa rodar logo. Do barco para a banca, da banca para a panela, da panela para a sua boca. Só que aí basta você se afastar do mar e o vento começa a mudar de direção. Ele deixa de ser brisa e vira secagem. E aí o prato que explica o Ceará muda completamente. E é aqui que eu te puxo para o interior com uma pergunta simples. Quando o peixe sai do centro, o que segura o dia? E a resposta clama pelo baião de dois.
Se eu te disser que o prato mais Ceará do estado nasceu das sobras, tu acredita? Porque o baião de 2 é isso, é a roça olhando pra panela, falando, não joga isso fora não, junta que vai virar o almoço de amanhã. E ele parece simples até você comer um bom. E aí você entende, não é bagunça, é sistema de sobrevivência. O baião começa com 2 bases no sertão, arroz e feijão de corda, ou feijão verde dependendo da região. E a lógica original é prática, arroz que sobrou, feijão que sobrou, gordura, um coentrozinho, junta tudo, refoga, tá pronto. Você deixa pegar sabor e ele se transforma num prato principal. Não tem glamour, tem eficiência. E essa eficiência aqui é inteligência culinária. E o nome baião ajuda a lembrar, é prato que dança junto, um grão puxando o outro. Tem uma virada curiosa aqui. Em 1946, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira estouraram o ritmo do baião nas rádios e isso grudou no Brasil inteiro. A música não inventa o prato, mas carimba o nome na cultura. Ali meados do século XX, o rótulo do baião de 2 vira sinônimo de orgulho. Sai da roça, entra no repertório urbano e ganha estrada. E no Ceará, a versão que ficou clássica ganha 2 reforços que fazem o prato cantar: carne de sol e queijo coalho. A carne entra como potência salgada, gosto de cura e brasa. O queijo entra como gordura e textura. Ele derrete, puxa, gruda no grão e dá aquela sensação de conforto. E em algumas casas vão entrar aí nata e manteiga de garrafa para amarrar tudo. E aí o baião deixa de ser só um arroz com feijão e vira assinatura. E para não confundir o mapa, lembra do rubacão paraibano que já apareceu aqui na série? Ele costuma ser mais úmido e cremoso, com caldo mais presente. Já o baião cearense, ele costuma ser mais seco, com um grão ainda reconhecível. Você sente o arroz, você sente o feijão, você sente o sal da carne e você vê o queijo ali entrando e costurando tudo, não como um molho. É a mesma família, mas com personalidades diferentes. E esse prato explica o Ceará porque ele serve todo mundo. Em casa, resolve almoço de família. Em restaurante popular, roda sem falha. Para viagem, segura o dia. E ainda tem um detalhe emocional aqui. O baião é um prato de juntar gente. Ele some rápido justamente quando a conversa fica boa. A maioria dos lugares que vão vender baião vão vender prato para 2, 3, 4. Agora repara como ele puxa o próximo capítulo dessa história. Arroz e feijão seguram a fome, mas quem dá bateria é a proteína conservada. A carne de sol e a paçoca ali não são enfeite. São filhos direto do sal, vento e estrada. Tu quer sentir o Ceará fora da praia? Então preste atenção no que o sertão faz com a carne. No sertão, o vento não é só paisagem, ele é ferramenta. Ajuda a secar, ajuda a conservar e muda completamente o jeito como se cozinha. E é daí que nasce um par bem cearense, carne de sol e paçoca. A lógica de salgar e secar a carne ganha força no Nordeste lá por meados do século XVIII, com a rota de gado e couro pelo sertão. No Ceará, isso vira economia de estrada. Carne que aguenta a viagem abastece feira e abastece a casa. E a carne de sol é exatamente isso. Sal na medida, tempo de cura, secagem no ar e à sombra, e depois o fogo. O objetivo é simples, fazer a carne aguentar a viagem. E aqui o nome engana, porque não é aquele sol estourando, é questão de tirar a umidade sem estragar. E na feira você vê essa cultura funcionando. Aquela peça sendo escolhida e a pergunta que sempre surge: essa peça está muito salgada? E é aqui que entra a regra básica desse ofício: dessalgar no ponto certo. Carne boa não é a mais dura. É aquela que guarda sabor, mas ainda fica macia quando pega brasa e panela. Se você erra, vira borracha. Quando essa carne chega ali na cozinha, ela vira parceira do baião, entra junto com a macaxeira, vira carne acebolada, vira ali também a parceira do cuscuz. Mas aí o Ceará faz um movimento ainda mais direto, transforma isso em paçoca. E atenção aqui, paçoca cearense não é aquela doce de amendoim, é uma farofa de proteína. É carne de sol desfiada, pilada bastante ali em um pilão grande, misturada com farinha, às vezes até castanha de caju, até ela virar uma mistura que você come com colher ou com a mão, sozinha. E cara, isso parece simples, mas é genial. Ela concentra sabor e resolve refeições muito rápido. E aqui dá para sentir o vento como um elemento invisível. Ele está no sal, na secagem, no gosto concentrado. Ele está também na brasa. O bom mesmo é quando a carne tem sabor sem excessos. Aquele sabor limpo, sem virar uma areia seca. Porque aqui ela precisa ter gordura e liga. E se aqui aparece rapadura, é como aquela prima na mesa. Aquela pedrinha de açúcar bruto com um cafezinho. Mas a história profunda de engenho e doce de corte eu já tratei na Paraíba. Aqui o coração é sal, vento e carne.
Só que existe um Ceará ainda mais bravo, arretado. Prato de miúdo bem tratado, de feira, de madrugada, para quem quer caldo forte e força. E é para lá que a gente vai agora. Se eu te disser que tem gente que ama o Ceará justamente pelo tipo de prato que assusta turista, você acredita? Aqui existe um circuito de miúdos que é quase um rito da cidade. Feira, boteco, madrugada, caldo forte, que tem gente que diz até isso aqui levanta defunto. A panelada é a porta de entrada. No Ceará ela costuma nascer de bucho e tripas de boi, cozida ali até virar um caldo. Só que antes de ir para a panela, ela tem que ser muito bem limpa. Miúdo exige lavar, raspar, escaldar, tirar o cheiro e só depois pegar tempero com paciência. Se você erra essa etapa, o prato te denuncia na primeira colherada. Mas quando acerta, é aquela textura macia, de cominho, coentro, pimenta ali na medida e aquela sustância de verdade. E servido com arroz e farinha, aparece em horários que comida normal não aparece. Madrugada, início da manhã, pós-festa, pós-trabalho pesado. Na mesma família aqui entra a buchada de bode, que é a cara do sertão cearense. Miúdos bem limpos, cortados, temperados, costurados dentro do bucho e cozidos de forma como se fosse uma trouxinha. Ele não é um prato raiz por estética, ele é um prato que atravessa a história lá do Atlântico, de reaproveitamento. A buchada é parente do maranhão português, que é um preparo de vísceras. E aqui ela vira símbolo de respeito, porque buchada mal limpa não tem perdão. E o sarapatel aparece aqui como outro capítulo nesse amor de vísceras e sangue. Ele tem origem registrada lá em Portugal, no Alto Alentejo, e já aparece citado em grafia antiga, lá no século XVII. No Nordeste ele ganha sotaque e vira prato de bar e festa. Agora, para não misturar tantos mapas, mas também vale citar, tem o sarrabulho. Ele também entra nesse mundo, mas eu deixo aqui só como um primo, porque ele aparece mais forte no Maranhão, mas principalmente na região norte. E outro dia eu subo lá. Aqui o foco é a panelada, buchada e sarapatel bem feitos. Então imagina o cenário, eles não são pratos de mesa arrumada. É comida de feira, de mercado, de postinho de estrada. Gente que passou a noite trabalhando, gente que saiu do forró, gente que acordou cedo para pegar a estrada. É o tipo de prato que funciona como um reboot do sistema. É caldo quente, sal, gordura, pimenta. Tu tome, opa! O corpo volta a conversar contigo. Agora, se você quiser ver o Ceará em movimento, não adianta ficar só em um prato específico. Você precisa olhar para o palco onde mar e sertão se encontram no mesmo dia. Feira e praia. É lá que baião, paçoca, panelada e peixada aparecem como pratos reais, do cotidiano real. Quer um jeito de sentir o Ceará sem precisar de mapa? Vai onde a comida vira conversa, feira e praia. No Ceará, esses dois palcos resolvem o estado inteiro. Um te entrega o sertão em forma de panela, o outro te entrega o mar em forma de brasa. E os dois são lugar de gente, não de vitrine. Fortaleza virou vila em 1726 e depois capital do Ceará em 1799. E ela cresceu juntando costa, mercado e sertão ao mesmo tempo. E isso aparece no prato. Na feira, você encontra o Ceará interior. É onde o baião aparece em prato grande, com carne de sol dando sinal de fumaça, queijo derretendo. É onde a paçoca já vem pilada, pronta para cair em cima do cuscuz ou virar aquele lanchinho de estrada. É onde a panela chega cedo, fumegante, com arroz e farinha do lado. E sempre tem alguém ali dizendo que aquilo ali cura qualquer coisa. E é onde também o café aparece como um pequeno ritual. Copinho pequeno, conversa longa, freguês fixo. E a feira tem esse detalhe social que vale ouro, cara. Você não compra só a comida, você compra referências. É o baião do fulano, a panelada da dona tal, aquela carne de sol que não vem salgada. Já no litoral a lógica muda, mas o espírito é parecido. Barraca de praia é cozinha de ritmo, é peixe que chega, aquela fritura que tá ali ó, cantando, aquela peixada ali fervendo, e aquele camarãozinho delicioso que ó, deu mole e sumiu rápido. É ali onde você vê o Ceará trabalhando com ponto e frescor. O prato não pode esperar. O vento passa e esfria, o sol tá lá ó, a pino, esquentando, e a fila só aumenta. É o tipo de cozinha que exige mão firme. Se errar, seca. Se atrasar, desandou. Exagerou no tempero, apagou ele. E é por isso que aquelas barracas boas ganham um espaço na nossa lembrança, quase como um parente. Você volta lá porque você confia. E aí o estado fecha redondo, o mar oferecendo frescor, peixada, fritura, caldo, coco, o sertão oferecendo potência, baião, carne de sol, paçoca e miúdos bem feitos. E feira e praia são os pontos de encontro onde isso acontece, seja quem mora
vive ou quem visita. Então agora eu quero o seu prato vivo. Qual prato te faz pensar, isso aqui é Ceará? Diz aí a cidade, e se quiser diz aí também o cenário. Se for numa feira, se for numa barraca de praia, se for num botequinho, se for na casa da sua avó. Porque é assim que a gente separa do que é prato típico do prato realmente vivido. Porque ele tem nome, lugar e memória real. Então, nos vemos no próximo episódio.